Conta também que o Flamengo tem sim interesse em um atacante brasileiro que faz sucesso no futebol inglês. Para completar, Fabinho, jogador da seleção brasileira de saída do Al Ittihad, nome interessante, ou não? Palmeiras e Flamengo foram de longe os que mais faturaram com direitos de TV, isso sem contar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre quanto cada clube de futebol do Brasil recebeu com direitos de transmissão ao longo de toda a temporada passada, e isso inclui não apenas o brasileiro, mas os demais torneios. E dá para dizer que Flamengo e Palmeiras ficaram à frente da concorrência. Flamengo com uma boa vantagem em relação aos demais. Rubro-negro arrecadou 612 milhões de reais, 6 vezes mais, por exemplo, do que o Ceará, o 18º a aparecer nesse ranking. Se o Flamengo ficou com mais de 600 milhões, o Palmeiras aparece em segundo com 527 milhões, seguido de perto pelo Fluminense, 526 milhões de reais. O Botafogo foi o quarto, 380 milhões. Vale a lembrança de que esses 4 primeiros foram os 4 representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, a primeira edição disputada pela FIFA nos Estados Unidos na metade do ano passado. O quinto lugar do Corinthians, com 363 milhões de reais. Diferença entre Flamengo e Corinthians gritante, quase 2 vezes mais em favor do rubro-negro. O São Paulo foi o sexto, com pouco mais de 240 milhões de reais. O Vasco foi o sétimo, 213 milhões. Na sequência, Internacional em oitavo, Bahia em nono, Fortaleza em décimo, Atlético Mineiro em 11º, Cruzeiro em 12º, Santos em 13º, Grêmio em 14º. Ainda tivemos Vitória em 15º, Bragantino 16º, Mirassol 17º e o Ceará 18º colocado com 106 milhões de reais. Vale a lembrança que nas principais competições da Europa, a distância entre o primeiro e o último, no que diz respeito à receita de TV, nunca é superior a 3 vezes. Aqui, incluindo mais campeonatos do que só o brasileiro, a diferença foi de 6 vezes em favor do Fla. Notícia legal para torcedores de clubes brasileiros que sonham com um volante de imposição. Fabinho, só 32 anos de idade, jogador que vai disputar a Copa do Mundo como convocado de Carlo Ancelotti, não deve permanecer no Al Ittihad. Nesse fim de semana, depois de mais de um jogo do time dele, ele foi perguntado sobre o seu futuro e decidiu sair pela tangente, abre aspas para o Fabinho, não sei ainda o que vai acontecer. O futuro agora são os 3 próximos jogos, pois ainda temos uma chance de nos classificar para a Liga dos Campeões da Ásia. E aí perguntaram, mas Fabinho, o que você pensa? Como é que está o seu momento por aqui? Abre aspas para ele, estou muito feliz no Ittihad. São 3 temporadas muito boas. Importante contar que o Fabinho tem contrato com o Ittihad somente até junho, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Na janela de janeiro, ele foi alvo de uma proposta do Palmeiras. Fabinho não disse não ao Verdão, mas falou que esperaria por movimentos no futebol europeu. Ele acha que com 32 anos de idade ainda tem chance de voltar para a Europa. Caso contrário, vai pensar em alternativas no próprio futebol saudita, onde ganha 11 milhões de reais por mês. Vou ser mais específico, o salário atual do Fabinho, levando em consideração que o euro perdeu o valor, hoje o Fabinho ganha 11 milhões e 600 mil reais por mês. Com a alta do euro, esse valor pode ser ainda superior. Só para completar, registrar também que o Fabinho é titular absoluto por lá, 44 jogos, 3 gols e 3 assistências. Jogador que pode também sofrer com as mudanças no Al Ittihad. O clube saudita está mudando de dono. O Fundo Soberano Saudita tem negociações para vender o Al Ittihad para um outro parceiro. E o centroavante argentino David Torres não é o único alvo do Flamengo para a janela da metade do ano. Rubro-negro também conversou nos últimos dias com os representantes de Léo Cienza. Atacante brasileiro de 27 anos de idade, atua como ponta, com destaque no Southampton, da 2ª divisão do futebol inglês. História do Cienza é das mais interessantes. Jogador que não conseguiu passar pelas categorias de base de clubes brasileiros e se mudou para atuar na 5ª divisão da Suécia. Por lá ele descobriu que estava trabalhando num esquema análogo ao da escravidão. Ele ganhava apenas o suficiente para comer.
Ele conseguiu se mudar da Suécia para a Alemanha para disputar a terceira divisão. Foi o craque do time, artilheiro e grande responsável pelo acesso para a segunda divisão. Foi aí que surgiu o convite para o Heidenheim, time da primeira divisão, e depois a mudança para o Southampton numa operação de 9 milhões de euros. Atuando na Championship, mais uma temporada de destaque. O Léo Cienza, que pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita, já tem 43 jogos com 7 gols e 10 assistências. Primeira temporada dele na Inglaterra com números bem promissores. E é por isso que o Léo Cienza já foi sondado pelo Corinthians, pelo Grêmio, pelo Bahia e pelo Flamengo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do jogador e ele admitiu que já existiram as primeiras conversas. É só importante destacar que o Southampton vai topar negociar o Léo Cienza apenas a partir de 20 milhões de euros. Negociação que está bem longe de ser um negócio barato. Ah, só para completar ou registrar que o Southampton está nos playoffs da Championship, ele não conseguiu acesso para a primeira divisão, terminando em primeiro ou segundo, e agora ele tem de participar de dois mata-matas. O primeiro está sendo disputado contra o Middlesbrough, jogo de ida na casa do Middlesbrough, terminou empatado em 0-0. Preciso fechar o noticiário do Flamengo contando que o rubro-negro venceu mais uma vez o Grêmio. Agora por 1-0 no sul do país, o gol do Carrascal. São 13 jogos sem perder para times gaúchos. E o Flamengo cada vez mais perto do Palmeiras. O jogo entre Flamengo e Palmeiras, daqui a 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser espetacular. E você está otimista com o Flamengo de Leonardo Jardim? Use o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A grande novidade do domingo, né, a diminuição da distância entre Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras tropeçou, empatando com o Remo, depois de jogar por mais de 20 minutos com um a mais, e criando oportunidades, mas exagerando no balão, enquanto o Flamengo acabou de vencer o Grêmio por 1-0, num jogo em que o placar mais justo seria 2 ou 3-0 a favor do Fla, tá? Essa talvez seja a grande notícia do fim de semana no Campeonato Brasileiro. A distância que era de 6 pontos caiu para 4, com a observação de que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras. Jogo contra o Mirassol em casa, a tendência é que o Flamengo vença esse jogo. E aí, só para lembrar, os times se enfrentam em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, confronto dos mais interessantes e legais, que vai definir o campeão do turno. Eu acho que o campeão brasileiro, essa definição ainda vai demorar mais um pouco, embora para mim esteja muito claro que vai ser ou Flamengo ou Palmeiras, isso se o Palmeiras melhorar, né? Palmeiras que tinha uma gordura, vem queimando essa gordura com exibições bem distantes daquela que o torcedor alviverde gostaria. Bom, Léo Ciência do Southampton no Flamengo para a vaga do Cebolinha, você confirma? O Flazoeiro chegou a postar isso agora à tarde, né? Outro dia eu fiz um vídeo grande sobre o Léo Cienza. Esse é um atacante que tem uma carreira completamente diferente da de todos, né? Ele tentou jogar de forma amadora, a coisa não avançou, não engrenou. Ele meio que largou, mas aí quando o pai dele morre, ele decide tentar a vida na Europa para jogar futebol. E ele chega a jogar meio que no esquema de escravo lá na Suécia, ele só ganhava para comer, um negócio muito louco, na quinta divisão da Suécia, bem diferente daquilo que haviam prometido quando ele se mudou para lá. Depois ele vai para a terceira divisão da Alemanha, arrebenta com o time lá, arrebenta de fazer sucesso, artilheiro, o time sobe, aí ele se muda para o Heidenheim, que joga a primeira, e aí do Heidenheim ele vai para o Southampton, que joga a segunda divisão na Inglaterra, vai bem, titular, peça importante, enfim. E de fato, o Flamengo é um dos clubes que monitoram a situação do Cienza, tá? Atacante de lado de campo. O problema é que a operação para a contratação do Cienza hoje vai custar entre 20 e 25 milhões de euros. É uma grana que cabe no orçamento do Flamengo. Mas não sei se um investimento tal num jogador que até outro dia era desconhecido se justifica, né? Então, essa é a informação que eu tenho sobre o Cienza. Pergunta importante. Você acompanha o jogo do Grêmio e Flamengo? A diferença é absurda. O Grêmio não fez nada e o Flamengo continua a perder gols. Pois é, abriu o programa de hoje falando que a vitória do Flamengo foi justa, mas o placar não representou o que foi o jogo, né? Era no mínimo para 2 ou 3-0. Controle total do jogo, superioridade. E aí, só para registrar, né? O Flamengo está sem perder para times gaúchos, Grêmio, Inter, Juventude, há 13 jogos. A última derrota no segundo semestre de 2024. E a partir daí dá para trazer 2 observações. A primeira delas, a dificuldade dos times gaúchos, especial de Grêmio e Inter, né? Que eram muito fortes na década passada,
de brigar por títulos, de sempre incomodar, daquela mística gaúcha, isso não acontece mais, e de como o Flamengo tem conseguido ser hegemônico com a maioria dos times do futebol no Brasil. O atacante argentino que o scout sugeriu será do Flamengo? Ela se refere ao... Eu tô meio incômodo que eu tô sentado aqui no chão, quis ficar mais perto da internet, mas não funcionou e duro pra caramba o chão, mas tudo bem, vamos lá. É Davi Romero, esse é um argentino que joga no Tigre, terceiro artilheiro do campeonato local, foi indicado pelo pessoal do scout do Flamengo, é uma alternativa mais barata. A negociação seria na casa dos 5, 6, talvez 7 milhões de euros, tá? O Flamengo prefere não confirmar, e acho natural, né? Até porque a janela de transferências por aqui só reabre em 20 de julho. Será que o Mengão vai contratar o atacante argentino do Tigre? Ele se refere ao Davi Romero, centroavante jovem, terceiro artilheiro do campeonato argentino, bons números na temporada. Tem 7 gols, só atrás de 2 outros jogadores, um com 9 e outro com 8. Esse cara foi formado no Tajeres, chegou a jogar no União La Calera do Chile e aí foi para a Argentina para se destacar no Tigre. Seria uma contratação, meio que uma aposta. Jogador que seria contratado por algo na casa dos 5 milhões de euros, com características diferentes da do Pedro, tá? 1,79 m de altura, bem mais baixo que o Pedro, e 72 quilos também mais magro. Cara de mais mobilidade, enfim. Nicola Mengão, tomara que não renove com o Alexandro, porque ele não está jogando nada atualmente. Não sei se ele está se preservando para a Copa do Mundo. Fabião, a informação que eu tenho é de que o Flamengo já demonstrou interesse em renovar com o Alexandro e com o Danilo nas mesmas condições, tá? Coisa com o Alexandro está bem encaminhada e deve ser assinada depois da Copa do Mundo. Já com o Danilo, há um ponto de interrogação. O Danilo não definiu se para no fim do ano ou não. As pessoas que trabalham com o Danilo imaginam que se a seleção brasileira for campeã da Copa do Mundo, é grande a chance dele se aposentar em dezembro. Sabe aquela história de já alcancei tudo o que eu poderia na carreira? Fui campeão da Champions, fui campeão da Libertadores com um gol importante, fui campeão do mundo com a seleção, vou parar por alto, no alto, enfim. Se não, existe a possibilidade de o Danilo prorrogar o contrato por mais uma temporada, tá? Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Flamengo aqui para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado e informado nos bastidores do maior clube do Brasil. Então, desde já, peço com muito humilde o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Um bom Simão, fui.